Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Beleza, professor. Que bom. Bom, pessoal, boa noite. Nossa última aula antes da prova. Bom, a nossa prova, ela está marcada para o dia 28 de setembro, tá? Via AVA, né? Como já foi feito no outro semestre. Tá? Então, eu vou publicar certinho no material didático o horário para que todos acessem, né? Provavelmente vai ser 9 horas. Então, fica marcada para o dia 28 de setembro, às 21 horas. Mesma coisa, vocês vão ter um tempo para poder fazer a prova. Quem entrar dentro desse tempo faz a prova. Quem perdeu tempo vai para a sub. Tá? Não será, né, permitido que faça em outro horário, mesmo porque o AVA só vai permitir a presença na sala de prova de quem está matriculado naquele horário. Tá? Então, né, se tiver alguém assistindo fora do seu horário, não vai ter como fazer prova, porque o AVA ele vai tomar a lista de presença como, né, autorização para entrar na sala de aula. Tá? Então, cai até a matéria de hoje, né? Cai toda a matéria que foi dada durante o mês de agosto, né? Começando lá com neoplasias, aulas de neoplasia, câncer de pele, depois teve doenças do sangue, e hoje a gente vai falar de sistema digestório. Tá? Então, cai até onde a gente chegar hoje. Então, o sistema digestório, ele é um longo tubo. É um longo tubo que tem como função o que levar o alimento. Levar o alimento ao longo deste tubo para ser processado. E aí, como todo sistema, como todo órgão, ele está sujeito a diversas alterações que podem fazer com que esta função, que é levar o bolo alimentar, processar o bolo alimentar, retirar nutrientes, sejam alteradas. As doenças do sistema digestório, eles acabam de alguma forma afetando a absorção desses nutrientes, dessas substâncias que a gente vai precisar para manter a homeostasia, né? A fisiologia normal do nosso organismo. Então, a gente tem uma série de patologias, a gente ficaria brincando, falando em um mês,
né, só de patologia do trato digestório, né, do trato gastrointestinal, mas a gente só tem uma aula, né? Então eu vou falar das principais alterações nos órgãos que fazem parte desse sistema, tá? E eu vou começar com a boca, né, que é o primeiro contato que a gente tem com o alimento, né, com o bolo alimentar. Então, como ela é o primeiro contato, a nossa boca ela precisa estar funcionando de forma correta, né? A falta de um dente é capaz de alterar o processo de mastigação, é capaz de fazer com que a nossa mastigação não seja feita de forma correta, ou que a gente mastigue, né, torto, né, pela falta desse dente, que a gente mastigue errado pela falta desse dente, e isso pode causar dores musculares, alterar a arcada, né, a mordida da arcada, e fazer com que haja uma série de problemas na cavidade oral. Eu não vou falar em dente, né, porque não é o nosso foco aqui, tá? Mas eu vou falar, né, das glândulas salivares, que podem ser afetadas, né, causando um quadro clínico que é a boca seca. A boca seca ela recebe o nome de xerostomia, que é o que? A diminuição, né, um sintoma, né, a boca seca ela não é uma doença, e sim um sintoma de que alguma coisa está errada no seu organismo. Ou você não está tomando muito líquido, e, consequentemente diminui a secreção de saliva, tá? Ou você tem alguma alteração nas glândulas salivares que fazem com que haja a diminuição da produção da saliva e, consequentemente, né, você apresente uma secura na boca, né? O nome da falta ou da queda acentuada da produção de saliva é hipocialia. Aqui, ó, hipocialia. É a queda expressiva ou a interrupção total da produção de saliva, né? Isto leva a um sintoma que é a xerostomia, que é a falta, né, da lubrificação da cavidade oral. E aí, obviamente, se a nossa cavidade oral é revestida por uma mucosa, essa mucosa ela tem que estar sempre úmida, né? E a falta de saliva, né, a hipocialia, ela vai acabar causando alterações nessa mucosa, o ressecamento dessa mucosa, né? Fazendo o quê? Com que a gente tenha lesões na cavidade oral, né? A mucosa ela fica ressecada, ela racha, a língua racha, né? Apresenta fissuras, né? E isso pode causar problema. A gente sabe, né, que a nossa cavidade oral é extremamente impura, né? Nós temos uma quantidade absurda de micro-organismos, de bactérias na boca. E a saliva, ela é um potente, né? Ela contém, né? Ela possui aí alguns antibióticos, como a lisozima, por exemplo, né? Que são substâncias que combatem micro-organismos. Então, a ausência, né, da saliva, além de ressecar nossa mucosa, ela ainda deixa, né, de combater micro-organismos, né? Então, a presença da saliva aí, sem contar, né, que a gente tem aí a saliva umidificando, né, lubrificando o bolo alimentar para poder fazer a deglutição, né? Algumas patologias levam à xerostomia, né, que é a boca seca. Então, o diabético, ele perde o controle, né, de íons por causa da urina, toda aquela excreção de urina, né? Alguns tumores de glândula salivar alteram a produção de saliva, né? Ou uma síndrome chamada de síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune, né? Onde o indivíduo produz anticorpos anti-glândula salivar. Então, os próprios anticorpos que ele produz destroem as glândulas salivares e também as glândulas lacrimais, aí no caso da síndrome de Sjögren. Como é uma doença autoimune, você precisa constantemente,
né, estar umidificando a boca e os olhos nesse caso. Então, as alterações que causam a xerostomia, tá? Também tem paciente que faz, né, radioterapia de cabeça ou pescoço, né, e essa radioterapia ela pode alterar a secreção de saliva, ela pode alterar a produção de saliva pelas glândulas salivares. O esôfago, né, como eu sempre digo, o esôfago é sempre um tubo muscular que liga a cavidade oral ao estômago. Então, ele é formado por músculo, uma parte é músculo liso, outra parte é músculo estriado esquelético, mas quase nada aí é secretado dentro desse esôfago, só lá na porção terminal, como eu falei na aula de histologia, o pessoal de farmácia, que a gente estava tendo aula agora antes do intervalo, só na porção final que eu tenho uma pequena secreção glandular de muco. Por quê? Porque lá na porção final eu tenho contato com o componente ácido do estômago. Então eu tenho que ter uma proteção extra. Mas o meu esôfago, nada é secretado e nada é absorvido aí. Então eu tenho um epitélio estratificado, um epitélio alto, epitélio estratificado, alto, representado aqui, ó, nessa imagem, não queratinizado. E eu tenho dois esfíncteres, um superior e um inferior. O esfíncter superior, ele é mais frouxo, ele não tem uma musculatura tão forte, ele cede, pelo simples ato de deglutição da gente, para passar o bolo alimentar, e o esfíncter esofágico inferior, que é aquele que está ali na região da cárdia do estômago, da região de transição entre esôfago e estômago, aquela região da cárdia, esse sim tem um tônus muscular mais forte, então está aqui, ó, representado nessa imagem aqui. Este aqui é o esôfago, é o esfíncter do esôfago na parte de transição com o estômago. Então, é o esfíncter esofagiano inferior. E ele tem um tônus bastante resistente, porque ele isola o meu estômago do meu esôfago. Lembrando que lá no estômago eu tenho a produção de HCl, que faz parte do suco pancreático, que tem um pH muito ácido. O meu esôfago ele não é preparado, o meu esôfago ele não é preparado para receber ácido. Tá? O meu estômago sim. Então eu tenho aí esse esfíncter bastante forte para evitar o refluxo de ácido do estômago para o meu esôfago. Às vezes, isso não acontece, às vezes por hábitos alimentares errados, por uma questão de postura durante as refeições, eu tenho as chamadas esofagites de refluxo. Eu acabo permitindo que o conteúdo gástrico, o suco gástrico, com a presença de HCl, extravase para o meu esôfago, dando origem às esofagites de refluxo. Então, o indivíduo que se alimenta e vai deitar logo em seguida, ou o indivíduo que se alimenta de refeições muito pesadas, ele acaba tendo refluxo. Ou, simplesmente, o indivíduo tem, uma disfunção anatômica que permite esse refluxo, tá? E aí, o que vai acontecer? Apesar da presença daquelas glândulas que secretam muco para proteger a parte mais distal do meu esôfago, mesmo assim, quando eu tenho um excesso do refluxo de ácido clorídrico, eu tenho o processo inflamatório desta mucosa esofágica. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um edema. Então, vocês veem que esta imagem aqui, ó,
né? Tudo bem, isso aqui é uma esofagite causada por outro motivo, mas, né, eu perco aquelas pregas do esfíncter esofágico inferior. É diferente disto aqui, ó. Tá? Por quê? Porque na outra imagem, a presença do processo inflamatório faz com que eu tenha edema, né? E aí este edema piora ainda mais a situação, né, dessa região, né? Porque permite o extravasamento de suco gástrico. Tá? A esofagite ela pode ter outras causas, né? 90% é por causa do refluxo gastroesofágico que a gente fala, né? Em outras causas que também são, né, motivo de esofagite, uso de medicamentos, né, e ingestão acidental de cáusticos, de produtos que causam, né, a destruição dessa mucosa. Esse exemplo que eu pus aqui, ó, né, se você tiver uma estenose, né, do esôfago numa mulher de 30 anos que tomou detergente de máquina de lavar louça. Tá? Não dá para saber aí se foi uma tentativa de suicídio ou se foi um erro, né? Mas isso é muito comum em criança. Né? A mãe tá com produto de limpeza em cima da pia, às vezes põe a água sanitária num copo, a criança chega da rua suando com sede, vai lá e dá aquela virada no copo de água sanitária ou aqueles desinfetantes que são guardados em garrafa de refrigerante que acabam confundindo a criança, né? E aí, obviamente, eu vou ter uma esofagite causada por destruição por cáusticos, né? Por lesão por causa de cáusticos aí, tá? Ou mesmo tentativas de suicídio, né? Que a pessoa toma soda cáustica e que acaba destruindo aí toda essa mucosa esofágica. Tá? Mas, né, a esofagite em si é o processo inflamatório que ocorre na mucosa esofágica, né? E tem aí diversas etiologias, sendo que a mais comum é o refluxo gastroesofágico. Quais são os sintomas de um indivíduo que está com esofagite? Em primeiro lugar, né, azia. Ele está sempre com azia e ele está sempre arrotando, e às vezes, né, ele sente a presença, né, do ácido clorídrico no estômago que faz com que haja, né, aquele arroto ácido, né, que normalmente esses indivíduos, né, conseguem distinguir que é por causa de processo de má digestão ou pela própria passagem aí do conteúdo gástrico para o esôfago. Então, a azia, a disfagia, então se está inflamado, você tem dificuldade de deglutir, de fazer a deglutição, né? É associada essa dificuldade normalmente à dor, tá? Em casos mais graves, eu posso ter o sangramento, né, desta mucosa esofágica, fazendo com que o indivíduo apresente vômitos com presença de sangue. Isso indica, né, uma gravidade maior do que simplesmente um refluxo gastroesofágico, né? Mas alguns pacientes apresentam este quadro de vômito acompanhado de sangue, o que indica, né, que essa esofagite já está bem avançada, né, inspirando cuidados maiores aí. A esofagite de refluxo... Oi, quem está Ana. falando? Ana. Oi, Ana. O hálito da pessoa fica diferente? Não entendi. O hálito da pessoa fica diferente? Normalmente não. Tá? A não ser, claro, né, que você converse com ela após as refeições, aí você consegue sentir na hora do arroto, né, aquele odor característico, tá? Mas normalmente o que faz o indivíduo ter hálito, né, aquela história de que a litose é problema de estômago, de intestino, já não é mais tão verdadeira, tá? A gente tem outros motivos aí para a litose, né, para o mau hálito ou para o hálito diferente, tá? Mas normalmente o indivíduo que tem refluxo, ele tem uma acidez, tá? E não um cheiro diferente. Tá bom, obrigada. O Bruno deve estar perguntando alguma coisa, né?
Estão perguntando no chat, eu não tenho acesso agora de novo ao chat. Deixa eu Alguém lê ler. a pergunta? Lê aí, Ana. A Isabela Oliveira perguntou: algumas das sensações, sintomas podem ser também como um bolo na garganta, que dificultando a deglutição? Pode sim. Tá? Pode ser sim, Isabela, né? A Ana falou isso, né? Aquela sensação de que tem uma bola aqui, que tem alguma coisa parada, né? Na garganta. Sim, pode ser causa de refluxo gastroesofágico, sim. Tá? Para vocês terem uma ideia, aí a gente vai ver mais para frente, as hérnias causadas nessa região do esôfago com o estômago, elas são confundidas até com infarto agudo do miocárdio, por causa da sensação de dor que apresenta. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas sim, esse aperto, às vezes o indivíduo ele está deitado, ô Isabela, e aí ele tem a impressão que o coração dele está palpitando, que ele está, né? Nossa, meu coração está no pescoço. Não, lógico que não. Né? Não é o coração que está no pescoço, e sim, isso é uma característica de quem tem refluxo gastroesofágico, né? Dá a impressão que o coração está batendo aqui, ó, tá? Mas não tem nada a ver com isso, não, tá? Então, pode ser sim. Então, o refluxo é uma das principais causas, né, da esofagite, e ele é causado por quê? Porque o esfíncter esofágico inferior, ele perde a sua musculatura, ele perde o seu tônus, ele perde a sua capacidade de manter o ácido só no meu estômago. Tá? Então, tem algumas etiologias, algumas causas, né? A hérnia de hiato. Né? O que é o hiato? O hiato é aquele espaço no diafragma pelo qual o esôfago passa. E às vezes, em alguns indivíduos, acabam apresentando uma herniação, né? Que é o quê? A passagem de uma parte do estômago por esse buraco que deveria passar só o esôfago, né? Isso causa a chamada hérnia de hiato. E aí, obviamente, eu vou falar mais para frente, mas isso também altera o fluxo de HCl, de suco gástrico aí. O esvaziamento gástrico demorado. Né? Tem gente que, ou porque come muito mal, né? Então come muita gordura, muita porcaria, ou porque tem a falta de algumas enzimas, né? Isso também pode acontecer, né? Demora mais para fazer a digestão. Quanto mais fica demorando para fazer a digestão, maior é a quantidade de HCl secretada junto ao suco gástrico, né? Então, estes indivíduos, eles podem ter o refluxo gastroesofágico e, consequentemente, ter a esofagite de refluxo, né? Quando a gente faz uma biópsia, o que a gente nota? Como é processo inflamatório, né? Eu noto a presença de células de um processo inflamatório. Se for um inflamatório agudo, um processo inflamatório agudo, eu vou ter o quê? Neutrófilos e eosinófilos em grande quantidade. Né? Se for um processo inflamatório crônico, na biópsia vai dar predomínio de linfócitos. Então, dependendo aí se esse processo inflamatório é agudo ou crônico, eu vou ter, né, sempre a presença de um infiltrado inflamatório, porém, né, com células características da inflamação aguda ou da inflamação crônica, né? Então, acomete mais os adultos após os 40 anos, né? O estado emocional também influencia muito isso, né? Então, indivíduos que têm aí um estado emocional mais sensível, né, que passam mais nervoso, acabam produzindo uma maior quantidade de suco gástrico, né? Lembra que, né, o sistema nervoso, ele controla a secreção gástrica também, né, o sistema nervoso central. Então, está relacionado aí a alterações, né, no emocional que causam o aumento da produção de ácido, o que pode levar à presença de esofagite. Quem são as principais, né, os principais pacientes que relatam esse tipo de, né, adultos,
né, com idade superior a 40 anos, normalmente mais homens do que mulheres, tá? Porque uma das causas da esofagite é o hábito de beber e de fumar também, né? Então, o álcool e o fumo, eles influenciam bastante nesses casos, né, de indivíduos portadores, né? Com o quê? Com disfagia, azia, regurgitação e às vezes até o vômito com presença de sangue. O que eu tenho que fazer Professor, com esses caras? Qual é o tratamento para esse cara? Vai, Ana, você abriu o microfone e responde. eu ia fazer uma pergunta. O tratamento eu não sei, professor. A O que pergunta você dele, faria com um cara que tem isso? sei lá, daria remédio. Daria um medicamento para quê? Pra azia? Para diminuir, né? Isso mesmo, né? Para diminuir a secreção de ácido gástrico, exatamente. Que é o que a gente faz quando tem gastrite também, né? Uhum. Fala, faz Professor, sua pergunta agora. o senhor pode me explicar de novo esse negócio de hérnia de hiato? Eu não entendi direito. Vou falar da hérnia de hiato mais tarde, tá? Ah, tá. Com imagens e tudo mais. A Isabela A colocou Isabela? um negócio aqui, vou ler. Ela falou: pergunto isso porque minha mãe fez uma cirurgia há uns 4 anos e ela reclamava muito de refluxo. Algumas vezes ela ficava até vermelha. E hoje ela reclama disso, um bolo na garganta. Mas nenhum médico consegue diagnosticar o que é. Emocional, talvez. Tá? O aperto na garganta ele pode ser emocional também. É como ela já teve processo aí, né, uma alteração em esôfago, talvez seja psicológico, tá? Realmente precisa, né, de um acompanhamento aí, tentar descobrir o que que é isso. Então, olha aí, ó, o que que acontece, né? O refluxo é a passagem do conteúdo gástrico, do suco gástrico, óbvio que não é só o HCl, né? Mas é todo o suco gástrico que acaba passando pelo esfíncter. Então, olha aqui, ó, nessa imagem dá para ver bem o que que é o hiato. Ó. O hiato é esta região aqui, né? Esse aqui é o diafragma, ó, tá representado aqui. Né? Então, eu tenho o diafragma e eu tenho um lugar pelo qual passa o esôfago. E aí, justamente nessa região do hiato, é a região de junção, é a região transitória entre esôfago e a cárdia, né, do meu estômago. Tá? Então, guardem essa imagem que a gente vai ver daqui a pouquinho a hérnia de hiato. Se eu não tomar cuidado, né? Se as minhas esofagites forem repetitivas, eu vou desencadear um quadro que é o quê? A esofagite de Barré, ou, né, o esôfago de Barré, que é o quê? A substituição do meu epitélio de revestimento. Lembra que eu falei para vocês que nada é secretado e nada é absorvido no meu esôfago, que é a alteração do meu epitélio de revestimento para um epitélio metaplásico pela ação, né, do suco gástrico, aí, dos componentes ácidos do suco gástrico, tá? É uma metaplasia gerada pela presença do ácido. E aí o que que vai acontecer? O meu epitélio do esôfago, que é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, vai começar a produzir muco, vai se transformar num epitélio intestinal, né, que vai apresentar o quê? A secreção de muco. Para quê? Para tentar se defender da acidez causada pela passagem do conteúdo gástrico. Então, aqui, ó, o que vocês estão vendo, esta região avermelhada aqui, ó, ou esta região avermelhada aqui, já é uma alteração metaplásica, já está havendo alteração nesse epitélio. Tá? E aí o que acontece? Ele está vermelho porque ele está inflamado pela ação
dos componentes do suco gástrico, tá? E aí eu tenho o que aqui? Eu tenho a metaplasia, eu tenho a mudança nesse epitélio. Ele começa a apresentar células caliciformes, que são aquelas células produtoras de muco que eu tenho em grande quantidade lá no meu intestino, né? Principalmente no meu intestino delgado, no meu intestino grosso, perdão, tá? Porque eu vou ter que ter maior lubrificação lá no intestino. Tá? Então, este epitélio ele passa a ser metaplásico, dando origem ao que eu chamo de esofagite ou esôfago de Barré. Isso é uma lesão pré-cancerígena. Tá? Se você não tratar o esôfago de Barré, provavelmente, claro que não dá para afirmar com toda certeza, mas provavelmente as complicações disso serão drásticas. Tá? Você pode aí, né, desenvolver um adenocarcinoma, que é, lembrando das aulas, né, de neoplasia, né, adeno é glândula, carcinoma é epitélio glandular, né, é neoplasia de epitélio glandular, né, sendo que o prognóstico de neoplasia de esôfago, eu falei isso já para vocês lá na aula de neoplasia, o prognóstico é bastante ruim. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui um epitélio metaplásico já. Ó. Aqui ele está de um jeito, ó, aqui ele está estratificado, tá? E aqui ele está sofrendo modificação. Tá? Então, o esqueminha aí mostrando que eu já tenho metaplasia neste epitélio. Então, a esofagite ou esôfago de Barré, né, ele é complicação de refluxo, né, de longa duração. É aquele cara que não vai se cuidar. Tá? E aí ele tem a substituição do epitélio. Né? Mucosa vermelha e aveludada, né? Porque aveludada porque ela fica edemaciada, né? Na junção gastroesofágica. Tá? E aí o epitélio é substituído por células caliciformes iguais do meu intestino. Né? Aumenta o risco de adenocarcinoma, que é neoplasia de glândula. Então, olha aqui, ó. Aí eu tenho aqui o conteúdo gástrico, né, causando uma alteração nesse epitélio, tá? Fazendo com que esse epitélio, olha, que deveria ser um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, comece a apresentar, olha, esses pontinhos brancos que a gente vê aqui, ó, são células caliciformes que produzem muco para tentar proteger esta região do meu esôfago. Olha aí, eu tenho aqui, ó, esta aqui é a parte do estômago, então aqui é a junção, né, do esôfago com o meu estômago, e aqui, ó, tudo isso aqui é epitélio metaplásico, tá? Não deveria ter essa quantidade grande de muco que está apresentando aqui. Então, repare que ele está avermelhado, é um epitélio avermelhado, e que está produzindo muco para tentar, né, combater, tentar combater justamente, né, esse ácido que acaba ganhando o esôfago. Então, isso é uma lesão pré-cancerígena, aumenta o risco de ter câncer de esôfago. Aí. Temos alterações no nosso estômago. A mais comum é a gastrite. Ite é processo inflamatório da mucosa gástrica. Né? Então, gastrite é inflamação da mucosa gástrica. Olha aí que belíssima mucosa gástrica nessa imagem. Né? Completamente, né, inflamada. Olha o tom avermelhado dela, né? Com algumas presenças escuras aí, né? Que são focos de hemorragia aí nesse caso. Tá? Então, esse indivíduo aí, né, se o estômago dele está virando slide, é porque ele morreu, né? Esse cara deve ter morrido com uma úlcera perfurante, tá? Por causa de uma gastrite não tratada. Então, a gastrite, como todo processo inflamatório, ele pode ser agudo ou crônico, né?
Ele pode ser agudo e ter natureza transitória. Você está tomando um medicamento, um anti-inflamatório, tá? E acaba, né, apresentando, né, alterações gástricas por causa disso, para de tomar o remédio. A sua mucosa volta a ser sadia. Ou então, né, quando você sai, ou saía, né, na época que podia, para beber, né, excessiva, né, excesso de consumo de álcool, e aí a gente sempre levanta com aquela azia, que é uma gastrite causada pelo álcool, né? Pacientes que fumam em excesso apresentam gastrite, pacientes que fazem quimioterapia, né? O quimioterápico, ele não tem distinção de célula, ele vai destruir, tentar destruir células que estão em atividade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inflamar, vai alterar a produção de suco gástrico, né, dando a gastrite. Infecções, né, pode acontecer de ter, mas principalmente o estresse. Né? O estresse é uma causa de gastrite. Falta menos de 1 minuto. Eu vou gravar essa aula e já volto no mesmo convite com vocês. Tá? Não demorem para entrar na sala. Eu vi, eu estava sem áudio, né? Então, a gastrite nervosa é o tipo mais comum de gastrite, né? Que a gente tem aí por causa de estresse, né? Hoje em dia, quem não passa por um estressinho, e aí sempre a gente tem alguma alteração, né? Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, tanto é que precisam tomar um medicamento para proteger essa mucosa gástrica, né? Que é um medicamento citoprotetor, né? Que são os prazóis da vida, o lanzoprazol, o omeprazol, né? Que acabam aí protegendo a mucosa gástrica desse excesso de produção aí, né, de ácido clorídrico, consequentemente diminuindo a, a nossa proteção. Tá? Então, algumas características, né, dessa gastrite aguda, morfologicamente, é o que? O vermelhidão da mucosa gástrica, o edema, né, por causa do processo inflamatório, né, lembra lá das características do processo inflamatório, e, né, dependendo do nível dessa gastrite, eu posso ter erosão, né, eu posso ter destruição do epitélio protetor. Então, o infiltrado inflamatório na gastrite aguda, ele é predominantemente agudo, né, com células de inflamação aguda, né, e eu preciso tomar muito cuidado com o nível de gastrite, porque eu posso ter a destruição do meu epitélio, né, que tem a função aí de produzir o muco, né, que vai acabar protegendo este meu epitélio do próprio conteúdo gástrico, né? Então, as gastrites, elas precisam ser muito bem controladas,
né? Porque se você não tratar, você acaba evoluindo para uma gastrite crônica, e a gastrite crônica não tratada, ela pode levar a uma úlcera, né? Uma úlcera duodenal, por uma questão de continuidade lá com o meu estômago, ou, né, com uma úlcera gástrica. E aí as úlceras gástricas, elas podem ser fatais, elas podem matar o indivíduo. Desde manifestações assintomáticas, o cara tem uma alteração e não percebe, e logo em seguida regride, né, até, né, sinais característicos como dor, queimação no estômago, náusea, né, enjoo, vômito por causa do aumento de acidez, né, hemorragias em casos muito graves, né, de uma gastrite muito forte, tá? A perda de sangue pelo vômito ou a melena, né, que é a perda de sangue através das fezes, né, em casos aí muito graves de gastrite, tá? Normalmente o indivíduo ele apresenta alguns desses sintomas, né, no começo principalmente da gastrite, uma indisposição, a gente não dá atenção, depois essa indisposição ela permanece, acaba tendo dor de estômago. Quem nunca teve gastrite nervosa na vida, né, que acabou apresentando uma dor de estômago por causa de uma alteração aí que gerou um estresse, tá? A gastrite crônica é resultado de uma gastrite aguda não tratada ou não curada, tá? E aí ele tem algumas causas, né? Obviamente, a evolução de uma gastrite aguda, ou então, né, a presença de micro-organismos, de bactérias, justamente no antro, né, na região do meu estômago, né, naquela região mais próxima ali, na região do pilório. Então, existe uma bactéria chamada de Helicobacter pylori, que é muito comum, tá? A gente está constantemente em associação com essa bactéria, principalmente quem come muito fora de casa, né? E essa bactéria, ela acaba sendo, né, ingerida junto com os alimentos, alimentos não muito bem higienizados, né, de uma qualidade duvidosa. E aí o que acontece? Esta bactéria ela vai se proliferar dentro do nosso estômago. E a simples presença, e ela se localiza naquela região, né, onde tem um muco, entre o muco e o conteúdo gástrico. E o simples fato dela estar presente ali, ela, por causa da liberação de toxinas, ela é muito resistente ao pH ácido, por causa da liberação de toxinas que ela acaba liberando ali naquela região mucosa, onde tem o muco do estômago, ela causa um processo inflamatório. Tá? E aí este processo inflamatório faz com que as células secretoras de muco diminuam a produção de muco. Tá? E aí a gente começa a ter esse epitélio, além de estar inflamado, também sendo atingido pelo pH ácido do estômago. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma endoscopia, quando a suspeita né, da presença dessa bactéria, tem que fazer uma endoscopia. Na endoscopia, eles tiram um pedacinho lá da mucosa estomacal, um pedacinho bem pequenininho, e manda para exame, para ver se consegue identificar a bactéria. Se a sua gastrite for causada por essa bactéria, você toma um antibiótico e essa gastrite regride. Isso não quer dizer que você não vai pegar de novo. Se continuar com os mesmos hábitos alimentares, comendo fora de casa, em locais de higiene duvidosa, você acaba, tendo a recidiva dessa bactéria. Não é porque você usou o antibiótico que você não vai mais pegar essa bactéria. Tá? Então, a H. pylori é uma das principais causas de gastrite, gastrite aguda ou gastrite crônica. Normalmente a gente só pega quando ela está crônica, por causa do tempo que ela leva para causar dano.
Temos as gastrites autoimunes. Alguns pacientes relatam, né, doenças autoimunes que acabam alterando, né, a mucosa gástrica. Alguns pacientes, eles apresentam doença autoimune, né, anticorpos anticélulas gástricas, né, e isso faz com que haja destruição do epitélio. A gastrite crônica de causa etílica, né, tóxica, né, etílica ou tabagista, né, pacientes que fazem uso de álcool, a gente sabe que o álcool aumenta a acidez estomacal, tá? E pacientes que fazem processos, né, de irradiação da região abdominal, né, que tem alguma neoplasia ou no pulmão, ou em algum órgão próximo ao estômago, ou então, né, em ossos de coluna, tá, e que tem que sofrer, né, irradiação, que são submetidos a processo de radioterapia, e aí isso pode acontecer, né, do paciente ter essas células alteradas. Aqui, ó, uma fotinho da bactéria H. pylori, ela é uma bactéria flagelada, tá? Tem alguns flagelinhos aqui, ó. E aonde é que ela se localiza? Justamente aqui, ó, na região do muco, né? Aqui no limite entre o conteúdo gástrico e o muco. E aí a simples presença dela causa um processo inflamatório que vai fazer com que este muco diminua e o conteúdo gástrico comece a destruir essas células, né? Em casos extremos, se o cara não for tratar, né, achar que, vou tomar uma magnésia bisurada, vou chupar uma pastilha, vou tomar um sal de fruta e não for atrás disso, né, o que pode acontecer é que esse muco seja destruído, o epitélio seja destruído, e isso leve a uma úlcera, né, uma úlcera hemorrágica, né, que pode levar a óbito. Então, o cara vomita sangue, o cara defeca sangue, né, por causa do rompimento de um vaso aí de grande calibre. Aqui, um esqueminha da mucosa sendo destruída, tá, pela própria ação, né, do ácido clorídrico. E aqui mais uma fotinho da H. pylori, ó, Helicobacter pylori, que é esta bactéria muito comum. Mucosa avermelhada, óbvio, né? É um processo inflamatório, né? A superfície ela é irregular. Aí eu tenho um infiltrado inflamatório característico, né? Com presença de linfócitos, porque é uma inflamação crônica. Eu tenho, né, uma metaplasia intestinal, o meu epitélio intestinal ele tenta se defender desse conteúdo gástrico, né, ele se transforma em um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, tá? E aí eu tenho a perda das estruturas das glândulas, né? Lembra lá, pessoal da farmácia, eu falei agora na outra aula, o pessoal da fisioterapia lembra da aula do ano passado, né? Eu tenho lá aquelas vilosidades, eu tenho aquelas fossetas gástricas que são destruídas pelo próprio processo inflamatório e crônico desse quadro de gastrite. E aí, consequentemente, o processo de digestão e de absorção também é modificado. Olha aqui, né? Esta imagem, ela é o quê? De um indivíduo que teve uma gastrite crônica não curada, e aí olha aqui, ó, esta aqui é a superfície do estômago normal, né? Então a gente tem aqui presença de glândulas, as fossetas gástricas aqui, né? Aquele epitélio característico de um estômago, e aí olha a região aqui, a região aonde eu tenho alteração, eu perco completamente esta característica da mucosa gástrica, então eu tenho uma pavimentação desta região, e eu tenho a erosão, né, desta região aqui. E aqui no fundo, ó, mais escuro, o que a gente consegue ver é o quê? O local aonde o vaso foi rompido. Então, eu tenho esse indivíduo
que morreu por uma hemorragia causada, a gente chama de úlcera perfurada, né? Vulgarmente a gente chama, fulano teve a úlcera perfurada e morreu, por causa da hemorragia gástrica que ele acabou tendo aqui. Tá? Então, olha, as alterações são bastante significativas, né? Perdeu completamente a característica anatômica e histológica dessa parede, né? Houve uma pavimentação aqui dessa região, né, diferente dessa, e o rompimento aí, a erosão dessa mucosa a ponto de chegar lá no tecido conjuntivo, né, e lesar um vaso sanguíneo. E todo mundo que tem gastrite vai ter isso? Não, óbvio que não, só se você não tratar. Tá? Então, o que acontece? Vamos falar agora da hérnia de hiato. Tá? Então, lembra daquela imagem que eu pedi para você guardar? O diafragma, ele separa a região esofágica da região da cárdia, né? Então, essa região é chamada de hiato, o local pelo qual eu tenho a passagem do esôfago através do diafragma. E aí, o que acontece? Alguns indivíduos, etiologia desconhecida, provavelmente por uma alteração anatômica, este hiato acaba aumentando de tamanho. Ele fica mais adelgaçado, ele fica mais largo, né? Permitindo que uma parte do estômago passe através dele. O que é hérnia? Hérnia é quando eu tenho a passagem de uma estrutura por um espaço que ele não deveria passar. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pedaço, isso aqui é um pedaço do estômago que deveria estar do lado de baixo do diafragma, mas por algum motivo, acabou passando para a parte de cima do diafragma. Tá? E aí o que vai acontecer? O meu hiato, vai pressionar, vai estrangular essa parte do esôfago e do meu estômago, fazendo com que haja o extravasamento do conteúdo gástrico para o meu esôfago. Tá? Então, 1 a 20% de indivíduos adultos podem apresentar essa presença, podem apresentar essa disfunção, essa herniação do estômago em direção ao esôfago, e o cara começa tendo algumas alterações características de processo digestório incompleto, azia e regurgitação. Só que é uma azia muito grande e uma regurgitação acima do normal. E aí, o que eu tenho? Eu tenho esse indivíduo, com alterações, de deglutição. Não é. A Lívia está perguntando se a hérnia de hiato é hereditária. Não é hereditária, mas existe um componente familiar. Pessoas, na mesma família que acabam apresentando uma maior incidência dessa hérnia de hiato. Então, um esquema aqui, um indivíduo normal, eu tenho o diafragma separando o meu estômago na parte de baixo do diafragma, do meu esôfago na parte de cima do diafragma. E aí o que acontece? Por algum motivo eu tenho a passagem de parte do meu estômago, ele desliza sobre o hiato, passa pela abertura do hiato e acaba sendo pressionado aqui pelo próprio diafragma, tá? E aí eu começo a ter alterações aí, bastante significativas. Tanto é que um dos sinais é o quê? Sintomas semelhantes ao infarto agudo do miocárdio, porque eu tenho a pressão, eu tenho anatomicamente, dependendo do grau, claro que você não vai passar metade do estômago, através dessa hérnia de hiato, mas dependendo do tamanho desta hérnia, você pode ter aí alterações, outras complicações aí associadas, como pressão
principalmente da região do pulmão aqui. Tá? Então, complicações. Eu vou ter ulceração pela presença do ácido em maior quantidade. Posso ter como consequência dessa ulceração as hemorragias, posso ter perfuração, né? Com certeza eu vou ter uma obstrução, um estrangulamento dessa região, vou apresentar a esofagite de refluxo. Né? Essa imagem aqui, a gente vê bem, né, que este paciente aqui está com grande parte do do seu, né, no caso estômago, na parte superior da hérnia de hiato. Do hiato, no caso, né, aí. Vamos lá, perguntas? Espera aí, deixa eu... A família por parte da minha mãe, quase todos tiveram e fizeram a cirurgia. Tem risco, então, de eu ter? Muito provavelmente. É só ficar atenta. Isso não quer dizer que você vai ter, mas se existe um componente familiar aí, né? Se a grande parte da mãe apresentou, pode acontecer, sim. Tá? Essa herniação não pressiona o pulmão ou o coração? Depende. Né? Depende do tamanho da herniação aí. É que muito antes de você ter a pressão, você tem aí o mal-estar, o sentimento, né, de sufocamento, de alteração gástrica, que te faz ir no médico. Quando o indivíduo tem esofagite, ele também terá gastrite? Não necessariamente. Tá? Se eu tiver uma falha no esfíncter, eu não vou ter o aumento na produção de suco gástrico. Tá? Então, não necessariamente uma coisa está relacionada a outra. Indivíduos que apresentam gastrite podem sim apresentar esofagite também, mas isso não quer dizer, né, eu posso ter uma falha anatômica aí e não de produção de ácido clorídrico. Eu tenho os dois, parabéns, né? Parabéns, Alice. Né? Muito provavelmente a sua esofagite é consequência da gastrite. Né? Muito provavelmente é isso que acontece. Professora, a hérnia de hiato, uma vez curada sem cirurgia, ela pode voltar? Pode. Se você não alterou o canal por onde ela passou, pode sim. Tá? Pode acontecer de retorno, sim, e pode acontecer de ser até mais forte do que o outro episódio. Isso, então olha lá, né? A esofagite foi por problemas de alimentação. Então, tá vendo, Alice? Né? Aí o que que acontece? Como você tem problema de alimentação, muito provavelmente, né? Você tinha uma produção excessiva de ácido gástrico, né? De suco gástrico, né? Na presença de ácido aí. E isso acabava aumentando, né? A produção e a passagem até, né? Né? No caso, como você está relatando que você tinha bulimia, né? Então é mais um agravante aí. Mas sim, com certeza um é consequência do outro. Esofagite erosiva, o que é uma esofagite erosiva para você, Lívia? Né? Que destruiu a camada ou simplesmente a esofagite? Né? Um esôfago de Barré, é isso? Porque esofagite erosiva é meio estranho, né? Quanto que ela é erosiva? Tem cura. Se você tirar a causa, isso, tá? Tudo bem. Você tem uma esofagite que está causando uma erosão. Agora, o que que é? Eu não sei. Você não perguntou para a médica? Né? Foi no médico, não pergunta? Ah,
principal questão aí, Olivia, é a seguinte: passou medicamento? Passou. Você sentiu alteração? Né? Melhorou? Tomei remédio, melhorou. Isso. Agora voltou. Então, voltou por quê? Né? Por que que a esofagite voltou? Voltou por algum motivo, né? Ou por alteração nervosa ou por má alimentação. Então, você precisa ver qual é a causa. Assim, toma remédio, beleza, mas não resolve a causa, né? Se for uma gastrite nervosa, por exemplo, né? Você tem que tomar um citoprotetor, tem que tomar remédio. Isso, se voltou, volta na médica, é sempre bom. Nada, imagina. Então vamos lá, todo mundo colocando no chat RA e nome completo, para eu poder salvar a lista dos que estavam presentes na aula. E aí então cai na prova até aqui, né, até hérnia de hiato. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Até mais. Boa noite, boas provas para vocês, tá bom? Boa sorte aí na semana de provas. Professor, posso fazer outra pergunta? Já fez, né? Tá bom, mais duas. Tá, fala. A parte medicamentosa também pode fazer voltar a hérnia? Depende, eu não sei qual foi a causa da sua hérnia. Má alimentação. Má alimentação causando hérnia de hiato? Sei lá se foi isso, eu só sei que eu fiz a Ou endoscopia. gastrite? Não, hérnia. Eu tinha hérnia de hiato. Aí eu tive que fazer uma dieta assim muito louca, que só faltou cortar os pulsos, porque do resto eu cortei tudo. E aí não era muito grande, o médico falou, mas aí ela fechou sozinha. Ele falou que se tivesse um aumento muito grande eu ia ter que operar, mas aí eu fiz essa dieta, né, que só faltou cortar os pulsos, e eu consegui que ela regredisse. Mas agora eu tô voltando a ter dor de novo e muita azia. Eu acho, só que eu tô tomando muita medicação. Eu acho que eu não sei se ela tá voltando, se é por conta da quantidade de medicação que eu tô tomando também. Pode ser, né? Pode ser medicamentosa aí, mas não necessariamente a hérnia, né? Mas pode ser uma gastrite. Pode ser Ah, gastrite medicamentosa. mas o álcool? É, É de isso? repente. Bebe pouco, né? Ah, nem bebo nada, professor. Aham. Facebook que te entregue, né? Ah, sim. Ah, então assim, se não melhorar